Olá, paz, é um prazer ter você aqui comigo. Se você não me conhece, eu sou a missionária Rosane. Trago sempre conteúdos para edificar a nossa vida com Deus, para acrescentar na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, ative o sininho para que você possa receber os nossos conteúdos. Nós estamos aqui nesse propósito de 30 dias para restaurar o casamento. Então, só recapitulando, nós já falamos sobre a importância da gratidão, sobre a importância de servir, sobre a importância de trocar a murmuração pela gratidão. Então, que você possa exercitar isso todos os dias para que de fato você viva uma mudança, uma transformação no seu casamento. Hoje, no dia 6, nós vamos falar um pouquinho a respeito da criatividade do nosso cônjuge. Será que isso tem importância no nosso casamento? Como é que eu posso auxiliar e ajudar o meu parceiro para que essa criatividade aflore, para que ele cresça cada vez mais e mais? Hoje eu quero começar com um versículo de Coríntios 10:31, que diz assim: quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então é muito importante em tudo aquilo que nós formos fazer, nós o fazermos para a glória do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. E aí eu quero deixar aqui uma pergunta para que você reflita. Qual é o hobby, às vezes aquele talento que o seu esposo, a sua esposa tem? Você tem incentivado, você tem motivado, você é aquela que joga um balde de água fria. Às vezes a pessoa de repente começa a fazer um artesanato, começa a fazer algo, aí ela tá ali se aperfeiçoando, melhorando, mas a gente, ao invés de incentivar, a gente já começa a fazer com que aquela pessoa pare. Ou às vezes, por não ser um hobby, algo que a gente não gosta, a gente começa a inferiorizar, a gente começa a menosprezar. Mas você precisa entender que você precisa ser aquela que vai motivar, aquele que vai incentivar, porque o Senhor Jesus, ele nos deu talentos, ele nos deu criatividade, e essa criatividade precisa ser explorada, precisa ser usada. Eu não posso trancar ela dentro de um baúzinho dentro de mim e ficar com aquilo guardado para mim. Quantas pessoas que às vezes o cônjuge começa a colocar aquele fardo, aquele pensa, mas pra que você tá fazendo isso? Tá perdendo tempo com isso, né? Às vezes é um artesanato, alguma coisa, ao invés de motivar, ao invés de incentivar. E aí aquele cônjuge, ele vai se fechando, ele vai se trancando, de repente ele para de fazer. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Eu conheço mulheres, claro que não tem a ver com hobby, mas você vai entender o que eu quero dizer. Eu conheço mulheres que deixaram de se arrumar porque o seu esposo não elogiava, o seu esposo não reparava. Ela fazia para o esposo, mas o esposo nem notava. Claro que nós sabemos que os homens muitas vezes eles nem percebem mesmo. A mulher corta o cabelo, ela muda algo, às vezes o esposo não percebe. Mas isso também não pode ser um fator para que eu me tranque, para que eu me feche. Então hoje a nossa lição é: aprenda a admirar aquilo que o seu esposo, a sua esposa gosta. De repente é a mulher que gosta de fazer um crochê, um tricô. De repente é o homem que tem ali o hobby, às vezes, de consertar o veículo, de fazer marcenaria, enfim, de fazer, às vezes, uma comida. Ele gosta ali de cozinhar por hobby. E aí é muito importante que num relacionamento, que em um casamento, um valorize e incentive o outro até mesmo nesses hobbies. Às vezes é você parar porque um gosta de assistir um filme, você parar para assistir junto, para conversar. Às vezes um gosta de sair, o outro não, e aí o que vai precisar acontecer nesse relacionamento? Vai ter dias que aquele que não gosta tanto de sair vai ter que sair para agradar o outro, e da mesma forma o outro vai ter que ficar em casa, porque é isso, é uma troca o relacionamento. Então esteja atento ao lado criativo do teu esposo, da tua esposa, porque o nosso Deus, ele é um Deus
extremamente criativo. Quando você olha para tudo que ele criou na natureza, na forma da mulher gerar, olha a perfeição e a criatividade do nosso Deus, e essa criatividade também habita em nós como filhos de Deus. Então aprenda a explorar isso em você e explorar isso também no seu esposo, na sua esposa, aquilo que ele gosta de fazer. Procure incentivar, procure motivar, porque isso vai fazer com que ele e com que ela cada vez mais queira melhorar. E talvez também você tenha essa dificuldade. Talvez você vê no outro uma criatividade, um hobby, um talento que você não tem, comece a se sentir inferior. Não, comece a orar ao Senhor, porque a palavra dele diz que aqueles que pedem sabedoria, ele dá. Para que você também possa explorar isso dentro de você. De repente, é um hobby que você e o seu esposo vão poder fazer juntos, vão poder evoluir juntos. Então, hoje o que fica de reflexão nesse 6º dia é: comece a pensar de que maneira o teu esposo, a tua esposa, ele é criativo, ela é criativa, nos hobbies, naquilo que ele, naquilo que ela faz de melhor. E aí você começa a trazer uma reflexão: será que eu tenho sido aquela que encoraja, que motiva? Ou eu estou mais enxergando o copo vazio do que cheio? Estou sempre jogando um balde de água fria, estou menosprezando aquilo que o meu esposo, a minha esposa gosta de fazer. Então hoje o nosso desafio vai ser apreciar esse lado criativo do nosso esposo, da nossa esposa. É não criticar, é não menosprezar, mas é incentivar, mas é motivar, é sempre ter na nossa boca palavras de vida, palavras de bênção, palavras de encorajamento. Comece a dizer para o teu esposo, para a tua esposa, que até isso você valoriza nele, que até isso você valoriza nela. Às vezes o teu esposo, a tua esposa tinha um hobby, tinha algo que fazia e parou. Incentive a voltar, porque isso faz bem para a nossa mente. Pense, quando o nosso esposo, a nossa esposa está bem consigo mesmo, com a mente tranquilizada, isso reflete no nosso casamento. Isso também faz com que o nosso casamento seja tranquilo, seja um casamento de paz. Então motive e incentive isso no outro. Às vezes o hobby, na maioria das vezes do homem, é jogar um futebol com os amigos, mas quantas mulheres não deixam, se colocam como empecilho, como barreira? Não, incentive sim a ele estar com os amigos dele, da mesma forma você a estar com suas amigas de repente para tomar um chá, para bater um papo. Porque isso também é restaurador sobre o nosso casamento. Cada um tem um tempo para si individualmente, para arejar a cabeça, para ter outras conversas. Então hoje nesse dia, o que fica de reflexão é isso. Eu tenho sido aquela que motiva meu esposo, a minha esposa nos hobbies, naquilo que ele gosta de fazer? Ou eu tenho sido uma barreira, eu tenho impedido ele nessa área? E se você tem feito isso, que hoje, pelo poder do sangue de Jesus, isso caia por terra, você possa rever os teus conceitos, você possa trazer uma reflexão à tua mente e que você possa ser alguém que leva o teu cônjuge a ir além. Agora, nesse momento, eu não poderia encerrar de uma forma diferente. Vamos orar e falar com o nosso Deus. Ah, Senhor, estamos aqui, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, nesse 6º dia de propósito. Ah, Senhor, me ensina a ser aquela que vai encorajar, aquela que vai motivar, aquela que enxerga o lado criativo na vida do meu esposo, Senhor. Deus, que eu não venha menosprezar aquilo que aos meus olhos não é tão importante, mas na vida do meu esposo é, Senhor. Ah, Deus, me ensina todos os dias a me colocar no lugar dele e ser aquela que vai impulsionar todos os dias ele a ir mais longe, Senhor, e que eu possa estar junto com ele naquilo, Senhor, que faz ele feliz, Senhor. Que eu não venha ser egoísta, de buscar somente a minha felicidade, aquilo que me agrada, mas me ensina todos os dias a me colocar no lugar do meu
esposo e fazer aquilo que é melhor para ele, Pai. Ah, Senhor, cada vida também que está acompanhando e fazendo, Senhor, esse propósito. Se às vezes ele e ela tem dificuldade de enxergar o lado criativo no esposo, na esposa, de motivar, de incentivar que hoje esta barreira caia por terra, que haja uma transformação do entendimento, uma mudança de mentalidade. Porque casamento, Senhor, não é quando a gente busca ser feliz, mas é quando a gente busca fazer o outro feliz, motivar, incentivar. Que da boca dessa pessoa só saiam palavras de bênção, palavras de vida, e que através da vida dela, ela possa fazer o esposo, a esposa, a ir a um nível mais profundo, e que o casamento dela cresça, Senhor, através da Tua palavra. Eu oro, Senhor, em Teu nome. Amém. Então não se esqueça que hoje é dia de enxergar e incentivar o lado criativo do nosso esposo e da nossa esposa, que você jamais faça ele e ela desistir daquilo que é importante, mas que você esteja do lado, ajudando ele, ajudando ela a ir a níveis mais elevados. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre a vida financeira. Não desista, continue nesse propósito que eu espero por você. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia.